Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais do XP Malls, XPML11, fundo aí de shopping, maior fundo de shopping dentro da bolsa. Entender um pouquinho mais sobre as nuances dele, como é que estão essas alocações, quais são os ativos que ele tem dentro da carteira, tem endividamento também ali dentro do fundo, trazer um pouco mais desses temas, que é bem importante aí para quem está fazendo a alocação, beleza? Antes de mais nada, ia pedir para você deixar um joinha, compartilhar o canal com seus amigos, se inscrever e também ativar o sininho, que vai estar sempre recebendo ali os vídeos que eu vou mandando para vocês, beleza? Vamos lá pro vídeo? Um grande abraço! Bora lá então, pessoal, bora lá, bora lá. Vamos entender um pouquinho mais. Aqui, basicamente, é a linha do tempo das aquisições que foram feitas pelo fundo. Lembrando, pessoal, que sempre assim é muito importante, né? Dificilmente o fundo ele vai ser dono da totalidade de um shopping. No geral, ele é dono de um percentual desse shopping. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, Caxias Shoppings, ele é dono de 35% do shopping. Park Shopping, 25%. Aí, os mais recentes, né? Shopping Bahia, é um total de 6% do fundo. Aqui o Catarina, que também fez uma parte aqui mais importante agora nesse ano de 2023, aquisição de 10%. Então, no geral, eles vai ser o proprietário de um percentual só do shopping, né? E basicamente hoje, dentro do fundo, ele está dentro dessa característica, ele tem os percentuais ali dentro. Beleza? Deixa eu tirar aqui o zoom, vamos lá. Então, hoje, o fundo ele está com 65% dentro da região sudeste, 10% dentro da região norte, 25% no nordeste. Então, um fundo diversificado geograficamente. Então, isso é muito importante porque não fica dependente apenas de uma região ou de uma economia de uma região só. Então, isso é bem importante para a gente poder entender como que está essa disposição e também ver se faz sentido para alocação. Hoje, pessoal, dentro ali do fundo como um todo, vocês vão perceber aqui, ó, que 1% quem cuida é a SYN, 35% é JHSF Malls, 30% é a Alus, 16% Ancar e 11% Gazit e 7% Argo. Então, são várias gestores ali dentro do shopping também, não é apenas um gestor único, né? Então, por exemplo, é tudo da JHSF, ele vai ter mais gestores, pulveriza também na questão de gestão do negócio. Olhando então aqui agora, pessoal, para a questão de quanto cada fundo, quanto cada ativo representa dentro do fundo, vocês vão perceber, ó, que dentro da carteira, então aqui ele vai ter o Catarina Shopping representando 17%, o Shopping Cidade Jardim representando 15% da receita, Shopping Internacional representando 11%. Então, basicamente todos os shoppings, eles vão se complementando aqui para chegar no 100% da receita. Isso é bem importante, porque a gente começa a olhar basicamente com uma lupa, né? E vai entendendo um pouco mais. Então se eu tenho aqui um percentual de 50% da receita dentro de 6 shoppings, então isso é bem importante frisar nesses 6 principais, para entender como é que está o movimento dentro do Shopping Cidade Jardim, do Catarina, do Internacional Shopping, porque é nele que está a maior proporção de receita, beleza? Então isso é bem importante a gente frisar, bem importante ficar atento ali também. Olhando aqui agora um pouquinho mais para os números, né? Como que está hoje, né? Hoje a área bruta locável total é de 521 mil metros quadrados e a área bruta locável própria, né, que é a do fundo mesmo, 135 mil metros quadrados. Isso é bem importante porque a área bruta total é a disposição total que todas as empresas têm, enquanto isso a própria é a que o XPMOL tem de alocação. Então a gente vai ver aqui também os números, né, de venda total, como que estão sendo as vendas dentro do shopping. É bem importante lembrar que fundo de shopping ele vai receber pela locação, ele vai receber pelo movimento dentro do estacionamento e pelo movimento de venda das lojas. Tanto é que tem aqueles estímulos sempre, né? Promoção, caso comprar acima de tanto, ganha aqui um
um cartãozinho para poder concorrer a um prêmio, a um carro, enfim. Então, tudo isso aí é estímulo que o shopping faz, gestão ativa do shopping, para poder estimular o maior número de vendas e ele ganhar mais também ali na receita. Então, a gente vai perceber aqui que no acumulado, né, tá com 15 milhões e 300. Então, esse relatório ele vem até outubro, então ele estava com 153 mil, está muito em linha, ali bem paralelo ao longo do ano de 2023. E quando a gente vê aqui os últimos 12 meses, aí pega aqueles 2 meses de maior vendas, né, que são os meses de novembro, mês de dezembro, principalmente dezembro, é um mês de venda maior ali dentro de fundo de shopping, né, ou dentro do shopping. A gente olha aqui agora para a parte de venda por metro quadrado e o recebimento total por metro quadrado, né, contando estacionamento e o valor de venda. A gente vai ver aqui que em setembro, por exemplo, vendeu R$ 1.500 por metro quadrado. Já olhando para estacionamento junto, é um total ali de 111. Então aqui, pessoal, isso aqui representa a receita total pro fundo. Isso aqui é a venda das lojas, então isso aqui é o valor que o fundo está arrecadando por metro quadrado. Então a gente vai vendo que tem a volatilidade aqui ao longo do ano, né? A gente pega aqui no mês de janeiro, é lá em cima, é gigante, justamente porque dezembro é aquele mês, pode ver aqui, ó, o mês de venda mais forte, no mês seguinte vem a cobrança referente àquela venda de dezembro, então ele impacta aqui de maneira mais forte, também em dezembro, referente a novembro. Então você vai ver que a queda que tem no mês é referente ao mês anterior aqui. A linha azul clara é referente ao mês anterior da linha azul escura. Olhando aqui agora para a questão de vacância e inadimplência, a gente vê que a vacância está bem linear, né? Chegou a bater aqui em junho em 5,6%, agora está em 4,1%, mas está bem linear dentro do período aqui de um ano. Então não tem um aumento ali da vacância, e a gente vê que a inadimplência começou a subir de maneira mais forte, né? Está em 0,6%. Então, isso é bem impactante para o fundo. A gente vê que no final do ano estava em 11,9. Então, isso é bem importante a gente frisar, porque, assim, são dois aspectos, né? Primeiro, tem a vacância física, que vai gerar ali uma falta de recebimentos dentro do fundo. E aí vai ter a vacância financeira, que além desse ativo estar parado, ele vai gerar custos. Então, vai gerar custo para o próprio fundo, né, para pagar o condomínio, e também custo de manutenção ali daquela sala comercial, daquele espaço no shopping. Além disso, ainda tem inadimplência batendo ali dentro do fundo. Está dentro do parâmetro, não está nada muito alto, nada preocupante nesse sentido. Beleza? Ponto bem importante aqui agora, pessoal, é que os fundos, né, para eles conseguirem fazer essas novas compras, entrar nesses novos ativos, eles vão fazer de duas maneiras, né? Ou eles vão fazer uma emissão de novas cotas para poder capitalizar e fazer a compra, ou eles vão emitir dívida para poder fazer a compra. No caso do XPML, então ele havia feito as novas emissões e também fez a emissão de dívida, que são as obrigações de CRIs ou CRIs do fundo. Então a gente vai ver aqui que tem o CRI da Catarina, 162 milhões, Cidade Jardim 173, Shopping Bahia 215, Shopping Bahia 112 milhões. Todo um prazo longo, né, até 15 anos cada prazo, e atrelados a CDI 7,3, 7,3, CDI mais 8, 6,85, 87 e CDI mais 2,75, pagamento mensal. O que isso impacta, pessoal? Esse daqui é a curva de pagamentos ao longo dos anos. Então a gente vai ver que basicamente, por exemplo, em 2024 vai gerar uma despesa financeira de 21 milhões para o fundo para pagar esses CRIs. Lá em 2030, por exemplo, vai ser uma despesa financeira de aproximadamente 65 milhões ali, que foi para pagar os recebíveis, tá bom? Então isso impacta diretamente na lucratividade do fundo e, em consequência, nos dividendos. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um aumento de receita, porque entrou um novo ativo no portfólio. E é isso que a gente precisa entender, é entender como que vem vindo essa receita, né? A gente vai ver aqui que teve 29 milhões no ano, né? Então são 9 meses. A gente vai pegar aqui e vai entender que ao longo desse ano foram feitos 213 milhões de receita. A gente vai olhar para a parte de despesa, né? E basicamente, né, uma maneira mais fácil de enxergar
eu olhar aqui, por exemplo, para 12 meses, né? Porque daí você vai pegar uma série temporal melhor, porque se você pega só o ano, se está ali em julho, pode ter um descompasso de um mês ou outro, mas pega aqui 12 meses, a gente vai ter todos os períodos do ano. E basicamente é você ver se essa receita que está vindo aqui nesse mês corrente, ela está aproximada quando a gente divide esse daqui de 12 meses por 12. Beleza? Sei que vai ter uns meses de discrepância, mas a gente vai ter que ter dentro da média ali, pelo menos. A gente vai ver aqui a parte de despesa, mesma coisa, tá, pessoal? Então hoje tem quase 5 milhões de despesa, enquanto a gente pega nos 12 meses, a gente vê que está na casa dos 50 milhões. A gente vai ver que pelo lado da despesa, se a gente for dividir isso aqui por 12, né, os 50 milhões, era para estar ali na casa dos 4 milhões e meio, mais ou menos, ali de despesa mensal. Né, um pouquinho menos do que isso, 4 milhões e 300. E você vê que nesse mês aqui foi uma despesa financeira, foi uma despesa maior. Né, tanto a despesa financeira quanto a despesa operacional. Então, vai ficar bem atento a isso para ver o impacto que vai ter dentro do fundo ao longo do tempo, se está gastando mais para poder gerir a mesma quantidade de ativos. A gente vai ver aqui também que a despesa financeira, que é como eu mencionei, referente ali aos CRIs, ele vai impactando o ativo também. Então, só, por exemplo, nesse ano de 2023, 21 milhões de receita do fundo foi para pagar aqueles CRIs ali, além de outras contas também, mas aqueles CRIs vão impactando. Então, a partir disso, a gente vai ver que o rendimento ele está bem linear, né? Aqui no mês de setembro, ele distribuiu 85 centavos, a gente vai ver que no último ano, na média, 82 centavos, e nos últimos 12 meses, na média, 81 centavos. Então, está bem linear, isso é muito importante, isso é muito bom para que tenha um recebimento mais recorrente e sem volatilidade. Olhando aqui agora para a informação referente a valuation e também de dividendos históricos, né? Utilizei a informação aqui do Status Invest. A gente vai ver que o preço por valor patrimonial está um pouquinho acima, um pouquinho de prêmio, bem natural. O fundo tem bastante qualidade, então é natural acontecer isso. Você vê que o fundo aqui também tem um percentual em caixa, né? Então ele está fazendo as aquisições. Ele fez a aquisição recentemente do shopping, do Barra Shopping, na cidade de Porto Alegre, então esse caixa ele vai diminuindo com o tempo. Nos próximos relatórios já começa a aparecer essa diminuição de caixa, entrada em um novo ativo e basicamente isso vai refletir em receitas também. A gente vê que o número de cotistas é bem expressivo, né? São quase 400 mil cotistas, uma liquidez média diária de 10 milhões, então uma liquidez muito expressiva, muito forte, e uma participação de FIIs aqui de quase 3%. Então isso é bem importante. Quando a gente olha para os dividendos, pode perceber que o dividendo ele vinha numa crescente entre 2018 e 2019. 2020 teve a pandemia, né? Então o fundo de shopping foi bem prejudicado nesse sentido. E a gente já vê aqui uma crescente novamente pro ativo. Ó. Pode perceber que aí 21 estava um pouco retomando o mercado, 2022 estava quase praticamente retomado, 23 já 100% da operação, já mais forte aqui o dividendo. Aí agora o legal é olhar para 2024 e ver se vai se esperar 2023. Isso é bem importante para realmente validar que o dividendo está sendo mais expressivo ali dentro da cotação. Olhando agora aqui para a parte de rentabilidade histórica, utilizei aqui o site do Mais Retorno para a gente poder verificar. A gente vê que o IMAB bateu 74% historicamente, né, desde o começo de 2018. O XPML ele entregou 61%, basicamente. CDI 52, IFIX 42 e IPCA 37. Então o fundo ele tem a sua entrega muito expressiva, de maneira bem relevante ali, principalmente por ser um fundo de shopping, né? Não foi um fundo que surfou toda essa alta do CDI, pelo contrário, né? Isso mais prejudicou a questão de vendas nos shoppings e tudo mais. E mesmo assim o fundo tem uma performance muito interessante. Beleza, pessoal? No mais é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha ficado claras as informações. Deixe seu comentário ali embaixo, caso tenha ficado alguma dúvida, algum ponto ali relevante. E deixe seu joinha aí no YouTube, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal também que você vai estar sempre recebendo os vídeos, beleza? Muito obrigado aí, grande abraço, valeu!